Será que Kiton e outras criaturas sobrenaturais chegarão ao universo cinematográfico da Marvel após Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura? É sobre esse tema que a gente vai conversar agora. Por quê? Porque nos quadrinhos a principal função do Darkhold é libertar o Kiton de uma dimensão especial. A gente vai conversar então agora sobre esse assunto aqui no canal. Eu sou João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Popcia. Seja muito bem-vindo. Fala galera, ainda revirando os assuntos envolvendo o filme Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, que com certeza não é um mega evento, mas é um filme de transição, que traz coisas importantes, conceitos, deixa pistas para o futuro do UCM. A gente não poderia deixar de falar sobre o Kiton, que é o primeiro grande demônio mencionado no universo cinematográfico da Marvel. Sim, assim como nos quadrinhos, o Darkhold, o Livro dos Condenados, é um livro escrito, produzido. As magias que estão ali dentro foram escritas, produzidas pelo demônio Kiton. E isso é mencionado pelo próprio Wong dentro do filme. Então foi uma menção muito interessante. Muita gente ainda esperava que ele fosse o grande vilão por trás de tudo, mas isso acabou não acontecendo. Porém, ainda pode acontecer. Se a gente levar em consideração que eles falaram exatamente o que tem a ver com os quadrinhos, que é justamente o Kiton ser o demônio por detrás do Darkhold, por que não adaptar o restante? O Kiton, sabendo que seria aprisionado em uma outra dimensão, ele deixa o Darkhold justamente para que as pessoas que o usassem conseguissem o libertar. E aí fica a pergunta, será que a Feiticeira Escarlate libertou o Kiton e outras criaturas sobrenaturais que vêm aí, no universo cinematográfico da Marvel como os vampiros? Porque os vampiros nos quadrinhos também saem, vamos dizer assim, do Darkhold. E o Blade vem aí com o filme confirmado. Blade, o caçador de vampiros. O próprio Kevin Feige já deu uma declaração certa vez dizendo que o Blade teria relações com o que aconteceria em Doutor Estranho 2. A gente vai fazer um apanhado de tudo isso e de outras menções aos vampiros no universo cinematográfico da Marvel agora, depois da sua inscrição. O vídeo, para ele continuar, ele depende agora, nesse momento, da sua inscrição. Então, se você quer que esse vídeo ande para frente, você se inscreva no canal. É óbvio que você sabe que isso é tudo uma grande brincadeira, mas fica a minha recomendação e o meu pedido da sua inscrição para ajudar esse canal aqui a crescer. Claro, estamos quase batendo a meta de 6.000 inscritos graças a vocês. Mas também, é claro, pensando em você que está assistindo esse vídeo e que com certeza curte o universo da Marvel. Então, para você não perder mais nada, se inscreva aqui no canal com o sininho para receber a notificação quando vídeos novos saírem. Então vamos lá, vamos para a frase do Kevin Feige para a gente tentar entender todo esse contexto de Doutor Estranho com Blade. E aí a gente poder falar dos vampiros, do Kiton, do Mephisto, por que não? É sempre bom falar do Mephisto, Fala a verdade. Então vamos para a frase do Kevin Feige sobre essa questão. Há anos queremos encontrar uma nova maneira de entrar em Blade. Amamos esse personagem, amamos esse mundo. Agora, com o Doutor Estranho e os elementos sobrenaturais chegando ao UCM, parecia que poderíamos definitivamente começar a explorar isso. Então, a gente consegue ver essa ligação que o próprio chefão da Marvel Studios, o presidente da Marvel Studios, traça entre o Blade e o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Isso é interessante porque mostra que, de fato, a Marvel, ela tá utilizando muito mais os elementos dos quadrinhos nessa nova fase 4 e nas próximas fases que vem aí, do que utilizou até aqui, Porque muita gente ficou decepcionada porque o Ultron não era tão forte como nos quadrinhos, porque ele foi descartado muito rápido. Muita gente ficou chateada porque Guerra Civil não teve o mesmo tamanho que teve nos quadrinhos, apesar de ser um filme legal. E aí agora aqui eles parecem estar mais próximos daquilo que foi os quadrinhos, sem deixar, de nos surpreender, Por exemplo, com o Cavaleiro da Lua, que teve muitas coisas iguais aos quadrinhos, mas mesmo assim surpreendeu com o Jake Lockley sendo a versão mais
perigosa, mais violenta, né, do Mark e do Steven. Então tudo isso daí é legal, porque aproxima, mas mesmo assim mantém a questão da novidade e de surpreender o fã. Já que no filme eles mantiveram essa relação Keaton e Darkhold sem dar tanta importância assim pro personagem, mas mantendo a relação de um com o outro a mesma dos quadrinhos, por que não manter a questão de libertar o Keaton? A oportunidade foi agora, né, de trazer esses monstros, esses demônios. Por quê? Apesar do Gargantos não ter sido denominado como um demônio dentro do filme, era só uma criatura, um monstro que estava perseguindo a América Chaves, o Gargantos no filme é uma adaptação do Shumagorá, que também é um demônio. Só que a Marvel não quis usar esse termo para o Gargantos, mas usou para o Keaton. Ou seja, já que a Wanda teoricamente destruiu todos os Darkholds do multiverso, a oportunidade foi agora. É claro que no final do filme fica nebuloso como que ela fez isso, como que ela destruiu o Darkhold de todos os universos, e fica também a pergunta se existem também outros castelos Wundagore nos outros universos, porque aí, se tiver e eles não tenham sido destruídos, aí é só você ir para outro universo, nesse castelo, na montanha Wundagore, e lá tem os feitiços igual tinha no universo da linha do tempo tradicional da Marvel, no universo 616. Então, é uma oportunidade que eles tinham, mas eles deixam nebulosa essa questão de tem como revisitar esses feitiços do Darkhold ou não, certo? E nos quadrinhos é justamente isso, a Feiticeira Escarlate usa o Darkhold, os seus feitiços, e liberta o Keaton dessa dimensão na qual ele foi exilado. Então a chance está aí, mas a gente não tem uma resposta definitiva. Seria muito interessante se eles fossem para esse lado, mas não me parece o caso. Me parece que eles vão para o lado das incursões, que eles vão para essa questão de guerras secretas, para depois, talvez, trazer essa questão de demônios. Porém, e os vampiros? Como que é a existência, a criação dos vampiros nos quadrinhos? Bom, analisando os quadrinhos, a gente encontra que os vampiros, eles vêm quando um feiticeiro chamado Varnai, ele consegue lançar um feitiço do Darkhold, certo? E desencadeia um novo mal nesse mundo, né? Que são justamente os vampiros. Inclusive, ele se torna o primeiro vampiro. Depois de Varnai, outros vampiros então surgiram, como principalmente o Drácula, né? O Senhor dos Vampiros. E a gente tem então o filme do Blade, Caçador de Vampiros, chegando. Então, essa questão do Darkhold, ela pode também ter liberado os vampiros no universo Marvel, se eles já não tivessem sido citados antes. A gente tem duas menções a vampiros anteriores a Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura no UCM. A primeira delas acontece ainda em Thor Ragnarok, quando o Korg diz o seguinte: a não ser que se enfrente 3 vampiros que estejam bem juntinhos. O contexto da frase, tanto faz, mas ele cita vampiros. Ou seja, o Korg já conhece vampiros. O Korg lá, não na Terra, né? Fora da Terra. Fora da Terra isso daí. Então o Korg que não está na Terra conhece vampiros. Será que vampiros vão ser criaturas de outro planeta? E em Loki, a gente tem o Mobius falando o seguinte: nós prendemos Chris, titãs e vampiros. Chris são os caras lá que foram apresentados no filme da Capitã Marvel. Titãs não são nem os titãs da DC, nem os titãs banda, são os titãs que podem ser do planeta Titã, como o caso do Thanos. E vampiros, que dos 3 são os únicos que a gente ainda não foi apresentado. Só que se a gente parar para pensar que a TVA, ela corta momentos nexos envolvendo pessoas, pessoas ali da linha do tempo, que existem, então ele está falando de vampiros que já existem. Porque se o Korg conhece lá em Ragnarok, então tudo bem, o Mobius ele poderia estar falando que ele já cortou momentos envolvendo vampiros no futuro. Só que na verdade não, porque a linha do tempo do UCM ia até aquele que permanece morrer.
Então daquele momento em diante, ou seja, nesse momento aqui, a gente já não sabe mais o que vai acontecer, tá tudo aberto, o multiverso tá aberto. Então, sim, de fato, eles já cortaram momentos envolvendo vampiros no passado. Ou seja, os vampiros, mesmo que discretamente, já estão por aí. Então eu acredito que eles não vão utilizar os vampiros no UCM como nos quadrinhos, como criaturas vindas dos feitiços do Darkhold. Ou seja, o Darkhold ele pode ter sido muito importante para esse filme, para WandaVision, mas me parece que não vai ter tanta importância assim na sequência do UCM, justamente por isso que eles falaram, vamos apagar o Darkhold, e quem ficar com dúvida de, existe montanha em outro universo, é só a gente nunca mais citar isso, ou então a gente deixa em aberto, se um dia a gente quiser, a gente bota alguém para viajar no multiverso, para encontrar outro Castelo Mundo Agora em outro universo, e aí a gente traz de volta os feitiços do Darkhold, volta a usar os vampiros, volta a usar os demônios, como, por exemplo, o Mephisto, podendo aparecer aí a qualquer momento. Aqui na tela já estão aparecendo então outros vídeos para que você fique ligado aqui no canal e nas notícias envolvendo o universo cinematográfico da Marvel e Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Um grande abraço para você, até uma próxima, a gente se vê, fui!